Hoje nós vamos continuar ainda com o capítulo que trata das bem-aventuranças ainda, capítulo 10 hoje. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e os itens que a gente vai fazer a nossa conversa aqui, o nosso diálogo é perdoai para que Deus vos perdoe, é do item 1 ao item 4. Então, assim, antes da gente iniciar propriamente dito o assunto, eu vou fazer algumas considerações que eu sempre faço quando se trata dos capítulos sobre as bem-aventuranças. Pelo seguinte, o Evangelho ele é composto de 28 capítulos. 5 desses 28 são sobre as bem-aventuranças. Isso não é aleatório, é porque realmente é importante o estudo das bem-aventuranças, porque nelas estão contidos um código moral que Jesus nos deixou. É um manual de bem viver que Jesus exemplificou a nós. Ele tanto nos ensinou, ele teve uma metodologia de nos ensinar com o exemplo. E essa metodologia de bem viver contida nas bem-aventuranças, ela é tão importante que até o Gandhi, que foi aí o libertador da Índia, né? Ele diz que se da doutrina do Cristo fosse tirada tudo e se deixasse apenas as bem-aventuranças, só isso já daria conta de nos fazer pessoas melhores. Então, esses capítulos que tratam das bem-aventuranças são muito importantes. E nesses capítulos, Jesus fez um resumo da doutrina dele, daquilo que ele queria nos ensinar. E o capítulo 10 encerra no Evangelho, né, as bem-aventuranças, e trata de bem-aventurados os que são misericordiosos. E quem são esses misericordiosos? Então, Kardec diz que esses misericordiosos são aqueles que são mansos e pacíficos. E ele inicia esclarecendo esses trechos do Evangelho de São Mateus para nós, intitulando as suas explicações de perdoai para que Deus vos perdoe. E diz assim, a misericórdia é o complemento da mansuetude. Então, é um tema que é muito pertinente a nós, que embora ele tenha constado dos evangelhos de Mateus, por conta, talvez, né, a conclusão que eu chego, do fato de Pedro ter perguntado a Jesus, né, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? E Jesus respondeu para ele o seguinte: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Isso está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 ao 22. Então, se a gente for fazer a conta, né, eu tive curiosidade de fazer a conta, não sei se alguém já teve, 70 vezes 7 dá 490, né? Mas Jesus não quis dizer que a gente tem que perdoar 490 vezes. O que ele quis dizer com esse número é um número elevado de perdão. O que ele quis dizer é que a gente tem que perdoar infinitamente. A gente tem que sempre estar perdoando as ofensas, porque é o exercício da lei do amor, né? E por isso esse tema é tão pertinente a nós. Foi um questionamento de um dos apóstolos, mas é um tema muito atual, porque quem de nós que não tem que fazer um perdãozinho pequeno, às vezes, né? Às vezes um perdão maior, ou até grandes perdões aí, ofensas que a gente porventura tenha recebido ou feito nessa ou em outras vidas.
Então, por isso é um tema pertinente a nós no mundo de hoje, né? Atualmente. E aí, como eu falei, o Kardec inicia esclarecendo sobre esses evangelhos de Mateus, dizendo que a misericórdia, são textuais as palavras dele, a misericórdia é um complemento da mansuetude, pois os que são misericordiosos também são mansos e pacíficos. E aí, o que é a misericórdia? A misericórdia é um sentimento de solidariedade que você tem em relação a uma pessoa que sofre, que está passando por uma aflição, que está sofrendo uma tragédia pessoal, né? E junto com essa misericórdia surge o desejo da gente poder ajudar, auxiliar essa pessoa. Se a gente observar nessa definição de misericórdia, a gente vai ver várias virtudes presentes. Não é só uma, elas se complementam e se mesclam umas às outras, né? A gente exercitando essa habilidade, essa capacidade de perdão, a gente vai se melhorando e aprendendo a amar o outro, à medida em que a gente vai entendendo que ele é imperfeito e eu também. O misericordioso, ele tem dó, ele tem piedade com o sofrimento alheio, né? Ele, à medida em que ele vai tendo esse sentimento de dó, de compaixão, e que vai tentando ajudar o outro, né? Vai exercitando a lei do amor. Ele vai exercitando a caridade e vai exercitando principalmente a capacidade de perdoar. Porque nós vamos ver no decorrer, eu vou falar, que não é... A nossa meta não tem que ser só a capacidade de perdoar. A gente tem que ir um pouquinho mais além. E o que é perdoar? O que significa para nós o perdão? O que é o perdão? O Kardec, nas explicações, ele nos esclarece que o perdão, no primeiro parágrafo ele já fala isso, é o esquecimento das ofensas. E diz ainda mais, que esse esquecimento é próprio das almas elevadas, das almas cheias de mansuetude e de caridade, porque o perdão está vinculado à lei do amor. Agora, quando a gente escuta sempre a palavra perdão e escuta falar que assim é o esquecimento das ofensas, pelas nossas cabeças, eu acho que não é diferente o que passa na cabeça de um que na de outro, sempre na cabeça da maioria, o que passa? O esquecimento, quando a gente fala em esquecimento, passa aí umas ideinhas assim meio orgulhosas, que não são muito humildes e nem caridosas. Por quê? A gente pensa assim, se eu perdoar, eu vou dando o braço a torcer, ele vai ganhar, né? Se eu perdoar, eu vou esquecer. Agora, como que a pessoa me ofende e eu esqueço que ela me ofendeu? Está lá está dizendo no Evangelho que é o esquecimento. Aí, eu fui ouvir algumas palestras e vários palestrantes dizem a mesma coisa, inclusive o Divaldo, numa das palestras dele que chama A Psicologia do Perdão, ele fala assim que não é o esquecimento do jeito que a gente pensa, eu vou tirar da minha cabeça a ofensa recebida, não é isso. Esquecer não significa isso, até porque o perdão, ele é um sentimento. Agora, o esquecimento, ele é fisiológico, ele é da memória, ele é uma habilidade do nosso cérebro. Então, eu não consigo tirar da cabeça. Por mais que eu tente, assim, eu receba a ofensa, eu não vou conseguir tirar da memória imediatamente, porque eu não vou conseguir apagar o cérebro, porque é uma habilidade do cérebro guardar. Agora, o perdão não. O perdão é um sentimento. Então, não é esquecer de apagar, de deletar. Esquecer, nesse caso, que é a ofensa, é não desejar o mal para o outro, não devolver a ofensa
outra ofensa, né? Tipo, bateu, levou, né? É entender o outro como um ser imperfeito, um ser em construção, como nós também estamos, né? É não fazer retaliação, né? Não ficar pensando, ele me ofendeu, mas deixa ele, o castigo vem a cavalo, né? Logo chega para ele. Isso significa que eu não estou perdoando, eu estou remoendo ainda naquela ofensa recebida. Então, o esquecer é superar, é desejar para o outro o bem, é entender que o outro é imperfeito, que às vezes eu no lugar dele não estaria fazendo diferente não, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Então, de repente, eu tenho que procurar entender a situação do outro, né? Será que ele está num bom dia, né? Aconteceu alguma coisa com ele para ele estar assim, né? Para me fazer aquela ofensa? E quantos de nós também não faz a ofensa aos outros? A gente até sem perceber, às vezes com uma palavra mais brusca, né? Ou às vezes com a sinceridade exacerbada. Então a gente ofende também, né? Então a gente tem que ter o entendimento de que o outro, assim como nós, comete equívocos. Até porque lá no Pai Nosso diz, né? Perdoe a medida que nós perdoamos os nossos devedores, né? E é importante a gente também lembrar uma outra coisa, outro ponto, né? A lei de causa e efeito. Porque se eu assumo o papel de cobrador, eu já vou dar um passo da infelicidade. E pior, se eu assumir o papel de cobrador e de executor da dívida, né? Se eu cobro através a ofensa, através do revide, eu vou me transformar também num devedor, porque eu vou ferir a lei de causa e efeito. Eu vou sofrer os efeitos daquela cobrança minha, através do revide, na reencarnação. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao exercitar a habilidade do perdão, para não cairmos na de cobrador, né? E de cobrador a devedor, porque a linha que separa é muito pequena. Para eu perdoar, eu preciso ser uma pessoa, vou usar uma palavra bem moda, está sendo muito usada agora, hein? Eu tenho que ser uma pessoa proativa, eu tenho que ser protagonista, porque se eu for proativa e protagonista, eu vou agir com inteligência, eu vou agir com racionalidade, muito mais do que se eu fosse uma pessoa só reativa. Se eu só reajo, eu não ajo com inteligência, eu ajo pelo instinto. Pá, bateu, puf, levou de volta. Reagi, foi instintivo, eu não raciocinei, eu não fui proativo, que fiz uso da minha inteligência, da minha racionalidade. E o que aconteceu daí? Eu passei o controle para o outro. O que determinou a minha ação foi a ação do outro. Então ele controlou. Eu não agi de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu defendo, né? O outro é que teve o controle da situação. Então, por isso, na questão do perdão, do exercício do perdão, nós temos que ser protagonistas, nós temos que ser proativos. Nós não temos só que estar reagindo a uma ofensa. E aí, até eu vou contar uma historinha, que a Cida gosta das histórias, vou contar uma historinha. É uma historinha que o Divaldo conta. Ele conta uma história que aconteceu mais ou menos no início do século passado, é uma história verídica mesmo. E
no período que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, assim, por volta de 1914, 15, os turcos otomanos, que é uma etnia da Turquia, estavam em guerra com os armênios. E chegou um grupo de soldados, né, numa aldeia, num vilarejo, e invadiu esse vilarejo de forma bem brutal e bem selvagem, matando as pessoas e violentando, assim, saqueando. E o grupo entra numa casa, tá uma família, o pai, a mãe e duas filhas, uma de 15 e uma de 12 anos. E o chefe do grupo pega a de 12 anos, primeiro ele mata o pai e a mãe na frente das duas filhas, pega essa de 12 anos, entrega para os soldados que vão para frente da praça e estupram a menina de 12 anos até que ela morre, e ele leva com ele a de 15 e leva para uma casa, tipo uma areia, um bordel, em que ele prendia ali as meninas que ele capturava na guerra, né? E elas se transformavam em escravo sexual dele. E ela fica 2 anos nessa casa, nesse harém, desse chefe militar lá, desse soldado. E depois de 2 anos que ela sofreu toda sorte de abuso e de violência, ela consegue fugir com mais umas outras. As outras 2 ou 3 meninas, elas conseguem fugir disso daí. E vai passando um tempinho, a guerra acaba, né? Acaba a guerra entre os turcos otomanos. Os turcos otomanos são vencedores e acaba também a Primeira Guerra Mundial. E essa menina de 15 anos, que sofreu todo esse tipo de violência, ela quer estudar. E ela vai para Portugal, faz um curso de enfermagem e volta ali no início da década de 20 para a Turquia e vai trabalhar num grande hospital na capital da Turquia, em Istambul, na época. E é uma enfermeira dedicada, assim, muito bem quista pelos colegas e bem vista, porque ela realmente era muito dedicada. E um dia chega um paciente com uma dermatose muito severa, assim, a pele dele estava se apodrecendo e caindo, purulenta, fedido, ninguém queria cuidar dele. E os médicos até disseram que ele teria pouco tempo de vida. Mas daí o diretor do hospital, por ser o paciente ser uma pessoa assim proeminente na sociedade, era um chefe militar, chama ela e fala: ó, você é uma enfermeira que você não escolhe paciente, você se dedica de corpo e alma a todos os seus pacientes, você não tem vida pessoal para os seus pacientes, você não quer tomar conta porque ninguém quer ficar com ele, né? Ele vai morrer daqui um pouco de tempo, mesmo os médicos já estão falando que ele vai morrer. E ela resolve cuidar dele, ela assume a tarefa. E ela se dedica tanto a esse cuidado que ela chega a perder peso, né? Trabalha dia e noite junto com ele, que ficou isolado num apartamento dentro desse hospital, que com 6 meses depois ele se cura. Aquela feridaiada, ela conseguiu limpar tudo e curou aquilo lá, né? E daí ele recebe alta e ele vai agradecer o diretor do hospital, né? Aí o diretor do hospital diz pra ele assim: ó, você não tem que me agradecer, você tem que agradecer a enfermeira que cuidou de você, porque foi graças à dedicação dela, de dia e noite, às vezes sem dormir, sem comer direito, que conseguiu fazer com que você se recuperasse dessa dermatose, né? Aí ele vai agradecer a enfermeira, daí chega, começa a conversar com ela e agradecer, ele percebe que ela tem um sotaque armênio. Aí ele fala para ela assim: ó, eu estive na Armênia durante a guerra. Aí ela fala para ele: eu sei. Ele falou assim: você sabe? Ela falou: eu sei. O senhor esteve
na minha aldeia. O Senhor matou meu pai, a minha mãe, o Senhor deu a minha irmã de 12 anos, que foi morta pelos seus soldados e violentada. Eu fui para sua casa de bordel e falou para ele, eu me lembro, ele falou, você se lembra de tudo? Você me reconheceu na hora que eu cheguei? Ela falou, sim, eu reconheci. Aí ele disse para ela, mas como? E você cuidou de mim mesmo assim? Por que você fez? Como que aconteceu? Por que você fez isso? Ela falou, porque eu sou cristã. E o homem da cruz falou para mim que a gente tem que perdoar e fazer o bem pro outro. Então eu fiz o que ele mandou eu fazer, porque eu sou uma cristã. Então a gente percebe nessa história, que eu achei muito ilustrativa, né, que o perdão, você não esquece o que aconteceu, ela não esqueceu o que aconteceu, mas ela perdoou porque ela desejou o bem pro outro, ela cuidou do outro, mesmo o outro tendo feito aquela ofensa toda para ela. Opa, tô pulando aqui. Então, por que a gente tem que perdoar? Por que essa enfermeira executou o perdão, ela exercitou o perdão, ela fez o perdão? Primeiro, porque é uma coisa que eu já falei, todo mundo é, né? Nós temos que nos reconhecer tão imperfeito como os outros, como o próximo, né? Nós estamos na mesma condição aqui no planeta, né? Nós estamos no planeta Terra para nossa renovação. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, para que aí a gente possa conquistar a felicidade, mas isso não quer dizer que nós não estejamos sujeitos a tristezas e alegrias e a sofrer e a praticar ofensas. Por isso a necessidade da gente ter essa empatia para poder exercitar o perdão, né? Além disso, a mágoa fere. Quando você fica com raiva, você joga na sua corrente sanguínea, isso é biológico, a Rosinha não deixa eu mentir, que ela é dessa área, que eu sei. Um monte de toxina, você joga cortisol, que não faz bem, aumenta o teu colesterol, você joga adrenalina na tua corrente sanguínea. E tudo isso causa doenças na gente. Então a mágoa, ela fere, ela causa doença, ela escraviza. Você fica maquinando aquilo na sua cabeça se você não supera. Isso acaba te deixando doente. Você pode ver que as pessoas que sentem mágoa, sentem raiva, elas são travadas, né? Normalmente, com o passar dos anos, se não consegue se libertar daquilo, ela desenvolve doença. Tem uma historinha de um professor que resolveu fazer um experimento com os alunos, né? E ele falou para os alunos, ó, semana que vem vocês vão trazer uma batata para a sala de aula. Os alunos levaram a batata. Aí chegou no dia lá, ele falou, agora cada um vai pegar essa batata e vai colocar o nome de algum coleguinha, de alguma pessoa que tem raiva, que tem mágoa. As crianças escreveram na batata. Ele falou, então agora vocês vão andar com essa batata para cima e para baixo. Vocês vão pôr essa batata na mochila, vão levar embora. Amanhã, quando vocês vierem para a escola, vocês tragam essa mochila de novo. Uma semana vocês vão ficar fazendo isso. E as crianças foram fazendo. E já pelo terceiro dia, começaram a reclamar, professor, é muito chato carregar esse negócio, pesa. A gente tem que ficar lembrando de pôr na mochila. E vir de casa até aqui, voltar para casa com essa batata, fica pesada dentro da mochila. Vamos tirar essa batata? Para que essa batata? Não, combinado foi uma semana, vocês vão ficar com a semana com essa batata aí. E foi, mais uns 2, 3 dias a batata começou a feder. E batata estragada, você sabe que cheira muito mal. Aí as crianças, ai professor, não dá, professor, vão ter, tirar essa batata da mochila. Ah, incomoda, a batata pesa, né? E agora a batata tá fedendo. Como que nós vamos andar com esse fedor? E com esse peso pra lá e pra cá? Daí o professor falou, então tá bom. Vocês estão vendo o que a batata, carregar a batata causa? Peso, causa incômodo, né? Fede. Pois é assim que a gente fica quando a gente carrega mágoa.
a gente fica com aquele peso nas costas, com aquele peso em cima da gente, né? A gente fede, a gente cheira mal. Então, vocês aprenderam a lição, agora vocês podem jogar a batata fora. Então, gente, mágoa causa doença, incomoda, né? A gente tem que se livrar dela. E também a gente tem que perdoar, porque o perdão traz felicidade. Aí eu vou contar mais outra historinha. Uma história do Chico agora. O Chico, ele sempre gostou de animais, né? Todo mundo sabe, ele teve vários cachorrinhos durante a encarnação dele. E ele tinha um cachorrinho que era aleijado. E ele chegava dos trabalhos, que não eram igual hoje, né? Que hoje a gente sai dos trabalhos aí cedo, né? 9h30, 10 horas a gente já está indo embora, quando muito, às vezes até antes disso, né? Antigamente os trabalhos duravam aí madrugada dentro, né? Principalmente se tratando do Chico, que todo mundo queria a atenção dele, né? E ele ainda chegava em casa cansado, depois de trabalhar o dia inteiro, de ir para o centro à noite, ainda ele chegava, ainda tinha que limpar a sujeira do cachorro, alimentar, cuidar do cachorro. E uma vizinha dele se irritava com aquela situação e ia falando, nossa, o Chico, coitado, chega em casa ainda do trabalho, ainda tem que cuidar desse cachorro, né? Não tá certo. Aí foi, passando os dias, um dia o Chico chegou em casa e o cachorro estava agonizando. E morreu o cachorrinho. Ele ficou muito sentido, chorou, né, com o cachorrinho dele. Enterrou, mas enfim, enterrou o cachorrinho dele no jardim e ficou, né? Se conformou porque tinha morrido mesmo, né? Mas sentia falta do bichinho, né? E uma irmã do Chico foi visitá-lo e falou para ele, Chico, seu cachorrinho, vou te contar, não morreu de morte natural. A sua vizinha envenenou ele. Mas ela não fez por mal, Chico. Ela fez porque ela ficou triste, assim, com tanto de trabalho que você tinha com o teu cachorro. Ela ficou com dó de você, porque você trabalha o dia inteiro, chega à noite, vai pro centro, chega do centro, ainda tem que cuidar do cachorro, ela pegou e envenenou o cachorrinho. Aí o Chico ficou muito triste. Já estava triste com a morte do cachorro, ele ficou mais triste ainda, aqueles que ficou com um peso no coração dele, né, por causa daquilo, mas continuou tocando a vida, né. Só que aquela mágoa começou a atrapalhar ele ficou magoado, né? E o Emmanuel chamou a atenção dele, né? Falou, Chico, você tem que se livrar disso, porque está atrapalhando os nossos serviços. E o Chico falou, mas como, Emmanuel? Como que eu vou me livrar? Eu não tô com raiva dela, mas eu tô com a mágoa aqui dentro, porque eu gostava do bichinho, agora ela envenenou o bichinho, né? Como que eu vou me livrar dessa mágoa? O que que eu vou fazer? Daí o Emmanuel falou para ele, traz uma alegria para ela, faz uma coisa que ela goste muito para ela. Aí o Chico pensou, falou, meu Deus, além de eu ter que tirar a mágoa, eu ainda tenho que fazer uma coisa boa, uma coisa que traz alegria, mas vamos lá, né? Chico, com a humildade toda dele, pensou, essa vizinha era costureira. Ele falou, eu já sei, vou dar uma máquina de costura nova para ela. Aí foi, comprou, talvez lá na Casa Bahia, né? Não sei se lá em Minas tem Casa Bahia, 10 vezes, porque a gente sabe que o Chico era bem carente de recursos financeiros, né? Ele era funcionário público. E ele comprou uma máquina e levou, mandou entregar lá para a vizinha. Quando ele chegou em casa, à tarde de serviço, ela foi correndo abraçar o Chico e agradecer a máquina que ela tinha ganhado, né? E falar que estava bastante feliz e tudo com aquilo. E o Chico contou depois para o Emmanuel que quando ela veio, ele viu uma luz muito forte vindo com ela. E aí ela chegou e abraçou ele. Quando ela abraçou ele disse que aquela luz todinha envolveu ele e ela, e ele viu saindo uma mancha escura de cima dele. E indo embora, se dissipou. E aí ela falou que tinha feito, né, que tinha envenenado o cachorro, que sabia que ele estava triste e tudo,
Mas aí aquele peso, aquela coisa que ele estava, aquela angústia que ele estava trazendo dentro dele, se foi. Então daí depois ele fala pro Emmanuel que realmente o perdão traz felicidade. Tanto traz felicidade para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Porque o perdão liberta, né? Ele liberta a gente da mágoa, da angústia, do peso que a gente carrega quando não perdoa. E aí, para finalizar, eu vou retomar o título do item que Kardec deu, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Para que a gente sempre se lembre, né, de que espíritos imperfeitos estão sujeitos a erros, estão sujeitos a equívocos, a enganos, a omissões, né, que nós precisamos nos aprender a perdoar-nos mutuamente. Eu tenho que perdoar o meu semelhante, eu tenho que me auto-perdoar também. Nós temos todos que exercitar o perdão mutuamente para que Deus possa estar nos perdoando, né? E dando para nós novas chances de renovação, né? Novas chances de desfazer esses enganos e essas omissões que a gente vai fazendo aí durante a nossa jornada, né? Então nós temos sempre que tentar o perdão da forma que nós podemos. Nós não exercitamos o perdão da forma ideal, da forma que Jesus nos ensina, porque Jesus ensina a perdoar como a enfermeira perdoou, né? Fazendo o bem para o outro e não se ofendendo. Nós ainda não conseguimos, mal conseguimos perdoar, quanto mais não se sentir ofendido, porque o ideal é que a gente avance, que a gente se melhore, que a gente progrida ao ponto da gente não se ofender mais. Por que a gente não vai se ofender? Porque a gente vai entender a condição do outro, de imperfeito. Então aí a gente não toma aquilo para nós e não se ofende. Então nós temos que chegar nesse patamar. E para isso a gente vai começar devagarzinho mesmo. Vamos perdoando as pequenas ofensas, né? Procurando nos colocar no lugar do nosso semelhante, fazendo esse exercício para que a gente consiga exercer o perdão. E tendo noção de que nós não vamos conseguir esquecer a ofensa recebida, né? A gente pode até sentir aquela mágoa, mas como é que eu vou combater isso aí? Fazendo uma oração o outro, desejando que Deus ilumine para que ele possa caminhar rumo ao progresso, e assim ele não vai cometer mais esses equívocos, né? Essas ofensas. Então dessa forma, orando, vigiando, né? A gente vai exercitando o perdão e vamos chegar ao ponto do exercício do perdão que Jesus solicitou de nós. E para finalizar, eu vou deixar uma reflexão para a gente fazer durante a semana, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, de um capítulo para frente, do capítulo 11, do item 9, que a gente ainda vai estudar aqui, né? É chamado A Lei do Amor. As explicações Kardec intitulou de A Lei do Amor. E daí ele deixa a seguinte reflexão para a gente: para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Muito obrigada, que Deus esteja com todos nós.